Vamos retomando os nossos lugares para que possamos dar continuidade aos trabalhos da manhã de hoje. Nesse segundo momento, nós teremos ainda um pouquinho de exposição do André Luiz Nigre e logo em seguida teremos o debate com a participação do advogado Eduardo Dantas. Aproveitamos para lembrar que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo site www.grupoteleporte.com.br/TV. Aproveitamos também para registrar a presença do presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, o senhor Rogério Zimmermann, já aqui conosco no auditório. Bom, vamos, antes de passar a palavra aos nossos expositores debatedores, vamos fazer o sorteio. Vocês receberam um númerozinho junto com a pasta, não foi isso? Doutor André, por gentileza, que aí o senhor aproveita e já fica aqui de pé. Vamos fazer aqui o sorteio. O senhor sorteia o número. Tem aqui, já. Quem não for contemplado, a gente lembra que lá fora tem alguns exemplares para quem quiser adquirir os livros, tá? Esses já não são sorteados de lá de fora, tá, gente? São pagos. Ok? Por favor. Primeiro número. Primeiro número? 12. Número 12. Número 12 ali, chegando. Primeira entrega. Ok. Obrigada também. Ninguém viu não, né? Segundo número sorteado. Esse propósito. 21. É o 21. Só inverteu. 12. Ainda bem que foi ele que tirou. Olha aí, que coisa boa. Bom, lembramos apenas a todos e a todas a gentileza de colocarem os seus aparelhos celulares no modo silencioso. Passamos a palavra ao advogado André Luiz Nigre. Dando continuidade, só para mostrar aqui a legislação. Alô? Oi. Só para mostrar a legislação e depois vamos passar ali para os debates, né? Até porque tudo que eu vou passar aqui nós já falamos anteriormente. Então, o artigo 42 do Código diz que os anúncios, a propaganda e a publicidade poderão ser feitos em qualquer meio de comunicação, desde que obedecidos os preceitos desse Código, que a gente já viu o que pode e o que não pode anteriormente. Mais adiante, quando nós falamos das penas, lembra que nós falamos aqui? Tem 5 penas: advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial em aviso reservado, censura pública em publicação oficial, suspensão do exercício profissional até 30 dias e cassação do exercício profissional ad referendo do Conselho Federal de Odontologia. Salvo dos casos de manifesta gravidade, que a gente também falou aqui, né, que foi uma inovação do Código, agora manifesta gravidade tem números cláusulos, é fechada. Então, salvo dos casos de manifesta gravidade, que exijam aplicação imediata de penalidade mais grave, a imposição das penas obedecerá à gradação do antigo anterior. Parágrafo único. Avalia-se a gravidade pela extensão do dano e por suas consequências. Isso aqui para o advogado é um prato cheio, né? Alguma coisa, né, professor Rogério, tinha que ter para a gente se segurar, né, nesse código. O 53 considera-se de manifesta gravidade, principalmente, aí vem elencado, que eu falei, fechado, os números cláusulos, né? A gente chama fechado no inciso 7, veiculação de propaganda ilegal. No 11, ofertar serviço odontológico de forma abusiva, enganosa, imoral ou ilegal. E no 12, ofertar serviços odontológicos em sites de compras coletivas ou similares. Então, tudo que a gente falou anteriormente está escrito no código. Todo mundo vai chegar em casa e vai ler o código, quem não leu, né? Não?
Artigo 57. Além das penas disciplinares previstas, também poderá ser aplicada pena pecuniária a ser fixada pelo Conselho Regional, arbitrada entre 1 e 25 vezes o valor da anuidade. Parágrafo 1º. O aumento da pena pecuniária deve ser proporcional à gravidade da infração. Em caso de reincidência, a pena de multa será aplicada em dobro. Isso aqui é uma foto para mostrar para vocês que a gente falou para não inventar nada e é o que a gente chama de gerenciamento de riscos, né? Então, às vezes, a gente sabe que pode acontecer alguma coisa e não se previne. Por isso que vocês estão aqui hoje. Nós já falamos na primeira parte o que pode e o que não pode. Então, tomem cuidado e, sempre que possível, faça, além da gestão do negócio de vocês, está muito mais relacionado à parte financeira, para ter um futuro bom e promissor, né, e duradouro na área de odontologia, e podendo, façam também o gerenciamento de risco com base em toda a documentação, termo de consentimento, para não ter problema. Porque documentação, ficar bem claro para vocês, que não é salvo-conduto para errar, mas livram vocês de muita coisa em processo, principalmente na hora que se exige prova. Então tenham sempre a documentação, mas relembro, documentação adequada para cada especialidade e para o perfil de vocês. Pegar documento já pronto, de qualquer forma, que vocês não conheçam e que não sabem a origem, não adianta. Depõe até contra, no caso de um processo tanto ético quanto civil. Alguma dúvida? Iremos tirar agora nos debates, que o Eduardo aqui está que nem peixe, já se debatendo todo, né, que é o debatedor. Isso aqui é uma frase que eu peguei emprestado da palestra do Eduardo. Quem não se antecipa aos fatos será por eles atropelado, de Maquiavel, que é contemporâneo, inclusive, do Eduardo, né? Vai ter troco isso, eu tô até com medo quando ele pegar no microfone. Passei o tempo todo aqui beliscando ele. Isso aqui é uma foto de uma amiga minha do Eduardo, chamada Patrícia. E um dia ela tirou essa foto dos meus 2 livros e botou a cachorrinha dela ali no lado, né? E botou lá no Facebook. E eu cheguei à conclusão com isso daí. Ou os meus livros são bons para cachorro, ou então fazem até as feras dormir, né? Então são os livros que foram sorteados, estão disponíveis lá. Também tem o livro do professor Rogério, que também está disponível, muito bom. Referência, né? A bibliografia. Não existe palestra para dentista sem mostrar dente. Então, para não falar que eu não estou mostrando um dente para vocês, tá aí uma obra de arte feita em dente. Tá? Agradeço muito pelo convite de vocês. Parabéns antecipado pelo Dia do Dentista, que é na sexta-feira. Infelizmente, recebi o convite do Rogério e do Vinícius. Eu não vou poder estar aqui porque eu estou em Porto Alegre palestrando. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Vou sentar ali, vou ser alfinetado agora pelo Eduardo e pelo Vinícius. E estamos aí para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado. Estou até com medo de sentar aqui. Não, pode sentar sem medo. Posso ficar em pé? Não, pode, fica do jeito que você preferir. É o meu tamanho, né? Mas até por uma questão de hospitalidade, o povo pernambucano é um povo conhecido pela hospitalidade, acho que você pode ficar tranquilo, sem medo. Não vai lhe acontecer nada de mal, nada que você não possa depois contar aos seus netos. Mas nós estávamos vindo para cá hoje pela manhã e vínhamos conversando justamente sobre essa função do debatedor em um evento como esse. O debate pressupõe talvez uma discordância de ideias, uma discussão sobre ideias. O que nesse caso é muito difícil de fazer, porque há uma sintonia, uma sinergia no que foi falado. Não há, na realidade, até pela forma completa, pela forma leve, engraçada, brilhante, como foi apresentado o tema, que é um tema árido, é um tema difícil de ser tratado, porque nós estamos aqui, na realidade, para lembrar algumas obrigações legais. É algo que não é tão simples, algo que até foge um pouco da própria formação acadêmica de vocês, mas que é necessário ser falado, e isso foi transmitido de uma forma muito
muito tranquila pelo André. Então, o papel do debatedor, ele se perde um pouco nesse sentido, mas pode funcionar acrescentando algumas informações. E aí eu pesquei alguns aspectos da palestra, onde o André falou muito em informação sobre e abriu o PowerPoint, a palestra, falando, trazendo um artigo do Código de Defesa do Consumidor. E isso talvez tenha passado muito despercebido, mas é algo crucial para a profissão, é algo crucial para o atuar do dentista. A atividade, ela é regida, gostemos disto ou não, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E por que isso acontece? A gente está equiparando a atividade a uma compra e venda de pneus ou a uma compra e venda de eletrodomésticos? Não, não é isso. Mas se alguém for se deter, se alguém vier a se deter nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, quando ele menciona a definição do que é consumidor e do que é fornecedor de serviços, se a gente substituir consumidor por paciente, a palavra, e substituir fornecedor de serviços por cirurgião dentista, tudo se encaixa. É um serviço que está sendo fornecido e, como tal, regido por essa legislação especial, diferenciada. E essa legislação, ela pressupõe o aspecto do direito à informação. É um dever do fornecedor de serviços, é um dever do cirurgião dentista fornecer uma informação que seja, nos dizeres da lei, nos dizeres do Código de Defesa do Consumidor, clara, completa e adequada. E o que é uma informação clara, completa e adequada? É uma informação que possa ser compreendida. É uma informação que, ao ser transmitida, venha a ter significado para o paciente. O André falou e mostrou nos gráficos que a grande maioria dos processos são vinculados à atividade estética. E por que isso acontece? Todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer corrigir algum aspecto da sua aparência. A boca é acho que um dos cartões de visita mais importantes do nosso rosto. E é uma atividade, a atividade estética, cercada por uma expectativa positiva. Ninguém espera ter problemas, ninguém espera vir a ter um mau resultado numa atividade que é programada. Ela não é de urgência, não é de emergência, não é nada que venha a ser feito de maneira muito rápida, de maneira assodada. E para que isso funcione, é preciso que as informações sobre os riscos, sobre as alternativas, sobre o que pode vir a acontecer, sejam transmitidas de maneira clara, para que o paciente possa escolher qual o caminho que quer seguir. Não se pode prometer, o André já falou nisso, resultado. Por mais mecânica que seja por mais mecânico que seja um determinado procedimento, nós estamos tratando de seres humanos. E o corpo humano, cada pessoa tem uma biologia muito específica, tem um comportamento muito específico, que aí vai depender de diversos fatores. É fumante, não é? Já tem uma certa idade, ainda está em formação, não está, enfim. Há vários aspectos que fazem com que aquele procedimento que seja normal, natural, que aquele profissional faz aquilo 15 vezes por dia já há 10 anos, que já está no piloto automático para ele, venha a ter um resultado diferente. E esse resultado diferente, que não é necessariamente um mau resultado, pode vir a ser entendido como um erro
pelo paciente. Por quê? Pela falta de informação. Então, a informação, até para a obtenção do consentimento, para a obtenção da concordância do paciente para aquele tratamento, é extremamente importante e parte da relação, parte do prestar um bom serviço. Isso vai impedir que surja um processo, vai impedir que uma demanda judicial venha a acontecer? Não. Ninguém está livre desse risco. Vocês não estão livres desse risco, nós não estamos livres desse risco, profissionais liberais que somos. Mas o que nós podemos fazer é gerenciar esse risco, é minimizar esse risco, fazer com que, em acontecendo o problema, existam provas, existam documentos, existam meios de se demonstrar que a boa técnica foi aplicada, que não houve negligência, que não houve imprudência, que não houve imperícia por parte do profissional. E parte desse bom serviço também é a documentação. O André falou agora há pouco da importância da documentação. Uma documentação que venha a ser preparada especificamente para os procedimentos que são realizados nas suas clínicas, na sua atividade. Não simplesmente aquele que é copiado da internet, ainda que seja melhor ter esse do que não ter nenhum. Mas quanto mais bem elaborado, quanto mais atenção venha a se dar a esse tipo de procedimento, melhor, para impedir problemas, para prevenir problemas. Então, eu acho que a gente está tratando de um tema bastante importante, e eu fico muito feliz em ver não só a presença de tanta gente aqui hoje de manhã, mas também a participação, a atenção. A gente já viu muitas perguntas, já vimos essa preocupação em entender determinados aspectos, e talvez até mais importante, mesmo quem não perguntou, estava prestando atenção no André a manhã inteira. Isso é importante, isso é uma forma proativa de valorizar a profissão que vocês abraçaram, de fazer com que haja um interesse por essa área tão difícil que é a responsabilidade civil do exercício da profissão, algo que o Conselho tem tentado valorizar, tem tentado incutir nos profissionais essa importância, e esse é mais um passo, esse é mais um caminho para que isso venha a ser feito. Então eu acho que, como eu falei no início, o André não deixou muito espaço para debater, mas nos deixa essas sementes de reflexão e reforça a ideia da importância que é não apenas da educação continuada, da excelência no serviço, na parte técnica, na parte científica, mas também entender que o exercício da profissão envolve diversos outros aspectos. Não adianta ter equipamentos de última geração, uma preparação brilhante no aspecto profissional, quando falta alguém que venha cuidar da sua contabilidade, quando falta alguém que venha a orientar quanto aos aspectos legais, quanto à documentação, quanto a essa necessidade de informação. Tudo isso faz parte da prestação de um bom serviço. Tudo isso faz parte da segurança da atividade e da profissão. Bom, se diz muito que o advogado é o único animal
que consegue escrever um texto de 10.000 palavras e ao final chamá-lo de sumário. Então, advogado fala demais. E a gente tem que tentar mudar um pouco essa cultura. Acho que estou me estendendo quanto ao assunto, mas penso que essa reflexão é importante. E mais uma vez, e de público, eu quero agradecer ao André pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela forma leve, pela forma suave como transmitiu esse conhecimento tão importante. Vou passar aqui para o doutor Vinícius e agradecendo a você, André, mais uma vez. Eu vou agradecer também. André é um amigo muito estimado que conheci há não tão pouco tempo, mas tem uma afinidade muito grande. Não tal aquela que você estava se referindo ali, do marinheiro, mas uma afinidade bastante grande. É uma pessoa que gosto muito e aprendo muito, especialmente sobre a questão odontológica. E aí eu fiz algumas considerações aqui ao longo da passagem da aula. E queria lembrá-los, na verdade, que aqui a gente tem, por exemplo, uma delegacia do consumidor. E pouca gente sabe, sobretudo o próprio consumidor. Aí a prática, algumas práticas, como o André falou, se caracterizam crime contra o consumo. Então vejam que vocês podem participar, inclusive, serem sujeitos de uma investigação penal, policial, para a verificação dessa responsabilidade. E aí o Dr. Rogério Zimmermann, que está aqui no auditório, eu conversava com o presidente do CRO da Paraíba, e lá a gente começa aqui uma nova jornada, né, na verdade, mas lá existem vários convênios com o CRO, e um deles é com o Ministério Público e com a Delegacia do Consumidor, justamente para facilitar, inteirar essa investigação e justificar a aplicação de algumas penas. Veja, isso é uma questão sensível, né, porque na verdade você vai ser apontado como criminoso. No aspecto legal é crime, né? Está lá capitulado como crime. E aí é uma preocupação que a gente tem, primeiro, em disciplinar. Eu costumo sempre dizer o seguinte: tudo aquilo que passa, e eu sou professor de bioética, Eduardo, e André também, Adriana, Rogério, mas eu digo sempre o seguinte: tudo que passa do aspecto bioético, que é esse tratamento direto com o paciente, o cuidado em bem atender, acaba inevitavelmente na responsabilidade civil. E hoje o que a gente vê é que há um avultamento do número de processos relacionados a questões práticas do dia a dia. E no CRO não é diferente. A gente tem lá, com certa frequência, algumas questões que são de caráter comportamental, de relacionamento, de tratamento interpessoal. E essa é uma questão também muito importante. Mas, como é para polemizar, eu vou aqui sugerir uma proposta, e eu queria que o André falasse sobre ela. Veja, eu não entendo como o cirurgião dentista não possa utilizar da imagem para oferecer os seus produtos. Eu até entendo a questão da responsabilidade subjetiva e objetiva, mas não enxergo outra possibilidade que não a utilização da imagem. A profissão é eminentemente visual. Mas vamos lá. A minha sugestão, André, é que agora, no novo código, a gente pudesse estabelecer uma tentativa de inserir no código que a publicidade pode ser feita mediante a utilização de imagens, desde que contenham uma ressalva. Esta imagem é meramente ilustrativa, como todo e qualquer outro serviço ou produto, e aí vou fazer uma ressalva bem grande em relação ao produto, porque não é produto, é um serviço, mas que contenha na publicidade, e aí você vai ter que observar obrigatoriamente esse texto. Esta imagem é meramente exemplificativa. Eu sei que com isso a gente vai se aproximar da responsabilidade objetiva, de entregar a coisa, mas acredito que essa
frase deixa flexibilizada essa relação. E aí, claro, quando você vai tratar o paciente, é isso que a André estava dizendo, você vai explicar os riscos e benefícios do tratamento. Mas que possa se utilizar sim a imagem, desde que acompanhada dessa frase. Então, eu trago essa polêmica, já que é uma questão que a gente vai aí, né, doutor Rogério, agora submeter a novas propostas para o novo código. Tivemos um encontro aqui no Nordeste. E acho que é um pensamento a ser trabalhado, uma proposta que pode ser analisada. Independentemente de ser responsabilidade de meio ou de resultado, pela própria essência da profissão, eu vejo como quase que essencial a utilização da imagem para a publicidade legal do cirurgião dentista. Mas, por favor, André. Ele é meu amigo, né? Ele fez um discurso falando que é meu amigo, né, Eduardo? Que isso, que aquilo e... Bem, vamos lá. Eu vou começar de trás para frente, né? E vou terminar no código de ética de vocês. Eu tenho dificuldade de entender qualquer coisa na área de saúde como de resultado. Obrigação para mim na área de saúde é sempre obrigação de meio. Principalmente pelas aleias intrínsecas dentro da profissão de quem trabalha na área de saúde. Tem vários fatores exógenos e endógenos, a própria biologia, né, e do paciente e por aí por diante. Então eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo enxergar, sinceramente, você mostrar uma foto de antes e depois, de terceiro, como você está vinculando isso a uma obrigação de resultado. Eu consigo enxergar assim, como nós falamos aí com um colega de vocês, que tirei 7,5 na prova? Que tirou a dúvida comigo. Eu vejo a obrigação de resultado sim, quando você coloca no computador uma foto dele, como ele chegou no consultório, e você mostra para ele que você vai ficar assim. Aí realmente eu acho que você vincula aquilo ali que era de meio a ter um resultado. Você mostrou como ele está e mostrou para ele, deu certeza a partir daquela fotografia como ele vai ficar. Se você não alcançar aquele resultado que você colocou ali estético para ele, já estou fugindo completamente da parte terapêutica, né? Porque quando a gente fala que ele vai ficar assim, vocês como profissionais da área de saúde estão pensando essencialmente na parte funcional dele e, como consequência, vai gerar a parte estética. Mas a principal característica é melhorar a parte funcional daquele paciente. Então, nesse sentido, eu acho que realmente vincula. Agora, colocar uma foto antes e depois, eu acho que não gera nenhuma obrigação de resultado quando essa foto é de terceiros. Colocar uma ressalva embaixo da foto para fazer a publicidade, nesse momento a gente não consegue alcançar isso, porque o código não permite. Então não dá para criar essa alternativa. Essa ressalva seria em caso de responsabilidade civil, apesar de eu achar que não, ponto de vista do NIGRE, né? Tem advogados que certamente vão entender o contrário, e de repente até em decisões do judiciário vão entender o contrário. Mas eu acho que a minha posição é essa e está bem estabelecida nesse momento. Em relação ao código de ética, se vai ter como mudar ou não, eu não sei como é que vai ficar. Estou aqui na presença do presidente, do professor Rogério, e vou colocar o meu posicionamento, como faço sempre, sem medo de críticas. E depois a gente pode até debater, se tiver tempo, sobre isso. Eu acho que a confecção do código de ética de odontologia está completamente equivocada. Eu acho que o código não pode ser feito da maneira que está sendo feito. Quando eu comentei isso no Conselho Regional do Rio de Janeiro, me falaram que era um código democrático, feito com democracia. Eu acho que o código de ética tem que ser feito por quem sabe fazer, por um grupo de pessoas que saibam fazer um código de ética, principalmente por advogados e com o pessoal da área de odontologia, de odonto legal principalmente, e que tenham conhecimento e que queiram acrescentar alguma coisa no código de ética para ser um código de ética duradouro e moderno. Não se preocupar única e exclusivamente com punir. Eu acredito que o código de ética, a função do conselho é muito mais de educar do que punir. E acrescento mais, mudaríamos o código, já falo mudaríamos para você ver como é que eu estou dentro do conselho, né, dentro da odontologia, que eu já puxo para mim como advogado isso. Mudaríamos inclusive o código de processo ético também. E acrescentaríamos uma coisa que eu falo muito com o Eduardo, que o Eduardo milita muito na área de medicina. Por
que tiraram do Código de Processo Ético a sindicância? Hoje, para instaurar um processo ético, basta você seguir o artigo, se eu não me engano, 10 e 11, que é colocar nome das partes, endereço, CRO do profissional e falar que ele cometeu um delito ético. E está instaurado o processo ético. Você já vai lá no dia da audiência com a contestação. Vamos colocar a sindicância de novo. Vamos ouvir o profissional que tem a falar. E vamos passar para uma câmara técnica para avaliar se teve delito ou não, se infringiu o código. Se infringiu, instaura-se o processo ético, cita-se o profissional com os artigos que ele supostamente infringiu e o processo segue.